Fala pessoal, quando você faz um nivelamento geométrico, né, você quer determinar a diferença de altura. Então nesse caso aqui em específico, que eu mostrei em outro vídeo para vocês, eu vou deixar a descrição o link do vídeo na descrição desse vídeo. Que acontece? A gente fez o nivelamento geométrico composto e conseguimos determinar as cotas a partir do ponto A. Determinamos as cotas do ponto B, do ponto C, do ponto D e do ponto E, né? Preenchemos essa tabela, tá? Também vou deixar o link do vídeo na descrição. E aí calculamos o que? As cotas dos pontos B, C, D e E. Aí beleza. Então a partir disso, né, eu quero saber o seguinte: qual que é a diferença de nível do ponto A para o ponto E, do ponto A para o ponto D, do ponto A para o ponto C, do ponto A para o ponto B, e qual que é a diferença de nível, por exemplo, de C para D ou de B para C. É isso que eu vou mostrar nesse vídeo para vocês. Então, olha só, vou fazer um desenho aqui. Vamos supor isso daqui, ó, que eu tenho aqui, ó, esses pontos, tá? Vou chamar de ponto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então esse aqui é o seu perfil topográfico, tá? Vou colocar aqui um plano de referência, tá? Uma superfície de referência. Vou colocar aqui um plano de referência, tá? Poderia ser superfície de referência, tá? Dando a mesma. Então o que acontece, ó? Aqui eu tenho a cota do ponto 1. Aqui a cota do ponto 2. Aqui a cota do ponto 3. O que é isso, gente? A cota é a altura do ponto, tá? Cota porque a superfície de referência ou plano de referência que foi arbitrário. Se fosse em relação ao nível médio do mar, seria altitude, tá? Altitude ortométrica. Então aqui, ó, cota do ponto 4. Aqui, cota do ponto 5. Aqui, cota do ponto 6, tá? Então, vou colocar aqui, ó, diferença de nível. Vou colocar aqui, ó, total e parcial. Beleza? Veja bem, a diferença de nível entre dois pontos, diferença de nível ou diferença de altura, tá? Entre dois pontos, vou chamar aqui de I e J, dois pontos quaisquer, poderiam ser 1 e 2. Vai ser sempre, olha só, a cota final, que é de J, menos a cota inicial, tá? Então sempre, olha só, diferença de nível de 1 para 2, tá? Diferença de nível de 2 para 3 é a cota de 3 menos a cota de 2. Diferença de nível de 4 para o ponto 5 é a cota do ponto 5 menos a cota do ponto 4, tá? Sempre assim. O que é a diferença de nível total? Diferença de nível total é a diferença de nível sempre em relação ao ponto de referência. Então, do ponto 1, diferente de nível do 1 para o 2, do 1 para o 3, do 1 para o 4, do 1 para o 5, do 1 para o 6. Então, diferente de nível total. A diferença de nível total seria igual ao quê? Diferença de nível de 1 para o ponto 2, diferença de nível do 1 para o ponto 3, diferença de nível do 1 para o ponto 4, diferença de nível do 1 para o ponto 5 e diferença de nível do 1 para o ponto 6. Então aqui seria o que? Olha só. O que eu teria? Diferente nível de 1 para 2, do ponto 1 para o ponto 2, olha. Vai ser a cota do ponto 2 menos a cota do ponto 1. Se eu prolongar isso aqui, olha só,
Repara, se eu fizer este valor todo aqui, ó, menos este valor, por que este? Porque este é igual a este, ó. Então dá o quê? Essa diferença de nível. Repare, se a diferença de nível for positivo, significa que o ponto avante, né, está mais alto que o ponto de referência, ponto de origem, tá? Então, aqui a diferença de nível é positiva, porque o ponto 2 está mais alto que o ponto 1, tá? Então, aqui seria a diferença de nível de 1 para 2. Aqui, olha só, diferença de nível do ponto 2 para o ponto 3. Olha só, diferença de nível do ponto 2 para o ponto 3 é negativo. Por quê? O ponto 3 está abaixo do ponto 2. Então, olha só, esse valor aqui de altura é este daqui, ó. E do 3 é este. Então, cota do ponto 3 menos a cota do ponto 2 dá este valor negativo. Tá certo? Então, significa que o ponto está abaixo. O ponto seguinte está abaixo do ponto de origem. Então, isso de 2 para 3. Mas só que, olha só, eu posso calcular também do 1 para o 3. Aqui, do 1 para o 4. Olha só. E assim sucessivamente, tá? Aqui, ó, seria a diferença de nível de 1 para 4. Tá certo, pessoal? Então, sempre, olha só, diferença de nível de 1 para 3 é a cota do ponto 3 menos a cota do ponto 1. Diferença de nível de 1 para 4, para o ponto 4, cota do ponto 4 menos a cota do ponto 1. Diferença de nível de 1 para 5 é a cota do ponto 5 menos a cota do ponto 1. Diferença de nível de 1 para 6, cota do ponto 6 menos a cota do ponto 1. Tá? Isso daqui, diferença de nível total. Sempre em relação ao primeiro, olha só. Tá? E agora, a diferença de nível, tá? Diferença de nível parcial. Diferença de nível parcial entre os pontos medidos. Então, do 1 para o 2. Então, diferença de nível de 1 para o 2. Repara que aqui coincide com a total. De 1 para o 2. Diferença de nível do 2 para o 3. Diferença de nível do 3 para o ponto 4. Diferença de nível do ponto 4 para o ponto 5. Diferença de nível do ponto 5 para o ponto 6. Tá certo? Então, aqui, diferença de nível de 1 para 2 é a cota do ponto 2 menos a cota do ponto 1. Diferença de nível de 2 para 3 é a cota do ponto 3 menos a cota do ponto 2. Diferença de nível de 3 para 4, cota do ponto 4 menos a cota do ponto 3. Diferença de nível do ponto 4 para o ponto 5, cota do ponto 5 menos a cota do ponto 4. Diferença de nível de 5 para 6, cota do ponto 6 menos a cota do ponto 5. Tá certo? Então, repara o seguinte, aqui, diferença de nível, olha só, de 3 para 4. Aqui, diferença de nível do ponto 4 para o ponto 5. Aqui, diferença de nível, ó, diferença de nível do ponto 5 para o ponto 6. Tá certo? Então, diferença de nível total e diferença de nível parcial. Que mais? Repara o seguinte, se a diferença de nível total do ponto 1 para o ponto 6 é igual que a soma das diferenças de nível parcial. Diferença de nível de 1 para 6, diferença de nível total, que é de 1 para 6, é igual ao somatório das diferenças de níveis parcial. Tá? Eu tenho aqui diferença de nível de 1 para 6, eu tenho diferença de nível de 1 para o ponto 2, mais diferença de nível do ponto 2 para o ponto 3, mais diferença de nível do ponto 3
para o ponto 4, mais a diferença de nível do ponto 4 para o ponto 5, mais a diferença de nível do ponto 5 para o ponto 6. Tá certo? Então, olha só, a diferença de nível total é o somatório dessas diferenças de níveis aqui parcial. Tá certo? E se você quisesse calcular aqui a diferença de nível total utilizando a diferença de nível de 1 para 6, considerando apenas leituras executadas em campo, nas leituras de mira, vai ser igual aqui, olha só, diferença de nível total vai ser igual somatório das leituras de Ré menos somatório das leituras de Vante de mudança, tá? Então, olha só, se eu fizer leitura de Ré em 1, tá? Somar todas as leituras de Ré menos a leitura de Vante, dá diferente nível total, tá certo? Na prática é o seguinte, eu tenho diferença de nível, ó, a gente viu que o diferente nível total aqui vai ser o quê? Somatório de Ré. Vamos lá. Somatório de Ré vai ser igual 1.2 mais 0.8 mais 1.5 mais 2.8 vai ser igual 6.3 menos somatório de Vante de mudança. Quem que é Vante de mudança? Menos, ó, menos 3.3, que é uma Vante de mudança, menos 2.9, aqui é uma Vante de mudança, menos 1.350. E a gente viu também que a última Vante aqui é uma Vante de mudança, então menos 1.2. Então dá menos 2,45. Então, diferente de nível total é igual a menos 2,45. Tá certo? Então, repare o seguinte. Eu falei para vocês que somatório de Ré menos somatório da leitura de Vante de mudança é igual a diferente de nível total. A gente calculou, tá? Essas cotas. Repare o seguinte. A gente calculou as cotas desses pontos, tá? Ponto B, C, D e E. A cota do ponto A foi fornecida. Então, cota diferente nível total é o que? Diferente nível total é diferente nível de A para E. Diferente nível de A para E vai ser o que? Cota de E menos a cota de A, né? Então, pegando aqui, ó, diferença no exemplo, ó, diferença de nível total de que? De A para B. Opa, desculpa. De A para E. Vai ser igual ao que? Cota de E menos a cota de A. Então, diferença de nível total de A para E vai ser igual cota do ponto E, 97,550. 97,550 menos a cota de A. Cota do ponto A foi 100. Cota do ponto A foi 100. Então, diferença de nível total de A para E vai ser igual. Aí, olha só, lembra que vai dar esse valor aqui, ó. Lembra que vai ter que dar menos 2,45. Vai ser o quê? 97,550 menos 100. Então, menos 2,45. Então, menos 2,45, tá? Metros é o que? A diferença de nível total. Tá certo? E a diferença de nível parcial?
Vou mostrar aqui para vocês. Diferença de nível parcial é a diferença de nível de A para B, de B para C, de C para D, de E e de D para E, tá? Então eu poderia, tá, fazer isso aqui, ó, fazer um adendo aqui, tá? Ó, e colocar diferença de nível, tá? Diferença de nível, sendo que diferente de nível pode ser positivo ou negativo. O que eu vou colocar aqui, pessoal, são as diferenças de nível, tá? Diferença de nível aqui parcial, tá? Então, parcial, aqui não tem nada, porque de A começa em A. Então, tem de A para B. De A para B vai ser o quê? Ó. Para facilitar aqui, ó. Isso. Então, diferença de nível parcial de A para B vai ser igual cota do ponto B, que é 97,9, menos a cota do ponto A, menos 100. Olha, deu negativo, então eu coloco aqui, ó, menos 2,1, tá? Aqui eu vou colocar o seguinte, o que eu fiz? Aqui eu coloquei aqui, ó, diferença de nível de A para B. Então a cota de B menos a cota de A. Ó, cota do ponto B. Tá, vou fazer isso aqui, ó, cota do ponto B menos a cota do ponto A. Então aqui, só para facilitar, gente, eu vou colocar aqui embaixo aqui essa folhinha aqui e vocês para poder facilitar aí para vocês, tá certo? Vamos lá. Aqui por enquanto. Então, eu tenho aqui depois diferença de nível de B para C. Diferença de nível de B para C é o que? Cota de C menos a cota de B. Aqui, diferença de nível de C para D é a cota do ponto D menos a cota do ponto C. Diferença de nível, tem o que mais aqui? E, de D para E. Então, cota do ponto E menos a cota do ponto D. Tá certo? Então, a gente vai colocar aqui, ó, nessa linha. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Diferença de nível, o que eu fiz? Ó, diferença de nível de A para B. Tá? Isso aqui é parcial, tá, gente? Diferença de nível de A para B. Então, a cota de B, ó, 97,9 menos a cota de A, 100. Então, dá menos 2,1. Opa, aqui como já tem o menos, tá? Eu não preciso colocar o sinal não, tá? Já tem aqui em cima. Para que colocar aqui de novo? A próxima, diferente nível de B para C. B para C é a cota de C, 95,8 menos a cota de C, 97,9. Então, menos 2,1. Tá? Então, 2,1. Diferença de nível de C para D. C para D, eu tenho aqui, olha só. Cota do ponto D, 95,950. Cota do ponto C, 95,8. Então, 95,950 menos 95,8. Então, 0,15, positivo. Então, 0,15. Diferença de nível de D para E. Ó, qual que é a cota do ponto E? 97,550. Então, aqui, ó, 97
ponto 550 menos cota do ponto D, 95,950, igual 1,6, tá? Então deu 1,6. Vou colocar aqui, ó, com 3 casas, né? Que todos estavam com 3 casas. Então tá aqui, ó, as diferenças parciais, tá? A diferença de nível parcial aqui, ó, de A para B, de B para C, de C para D e de D para E. Tá certo? Isso aqui foi só para auxiliar aqui. Então, a gente viu que diferença de nível total, que foi de A para E, foi igual, tá? Qual que foi o valor da diferença de nível total? A gente calculou aqui. Menos 2,45. Então, diferença de nível total, menos 2,45 metros. E a gente viu que a diferença de nível total, né, de A para B, A para E, desculpa, ela é igual ao que? Diferença de nível de A para B, mais diferença de nível de B para C, mais a diferença de nível de C para D, mais a diferença de nível de D para E. Então, olha só, diferença de nível total, menos 2,450. A gente já viu como é que calculou isso aqui. Como é que foi calculado. Então, metros. Isso aqui, quando eu somar isso daqui, tem que ser igual a isso. Então, vamos lá. Dá 2, menos, ó, menos, que é negativo. Menos 2,100, menos 2,100, mais 0,150, mais 1,60. Então, menos 2,45 tem que ser igual aqui, ó, metros. Aqui tudo metros, ó. Quanto que dá isso daqui, ó? Vamos somar aqui, ó. Então, vamos fazer isso aqui, depois a gente tira isso. Então, 0,150 mais 1,6 menos 2,1 menos 2,1. Então, dá menos 2,45, tá? Então, olha só. Repara que bateu aqui, tá certo, gente? Então, eu tenho aqui diferença de nível parcial e aqui o somatório dessas diferenças de nível aqui. Diferenças de níveis parciais tem que ser igual a diferença de nível total. Tá certo? Então, a gente conseguiu fazer isso daqui e mostrar para vocês como calcula a diferença de nível, tanto total quanto parcial. E aplicar aí, dar um exercício prático aí para vocês, para poder facilitar aí o entendimento. Então é isso. Um abraço, até mais.